Olá, olá pessoal, vamos retomar as atividades. Convido o pessoal que está afora aí, para que possa adentrar o recinto, por favor. Bom, pessoal, o nosso assunto agora, para finalizar as atividades de hoje, é a fiscalização dos RPPS pelos tribunais de contas. E, logicamente, em especial, o nosso Tribunal de Contas e, mais especificamente, a nossa unidade de pessoal, que recentemente passou por um processo de mudanças e ela está exclusivamente voltada para a fiscalização dos atos de admissão, aposentadoria, pensões e reformas. Bom, vocês poderiam perguntar o seguinte, bom, o que realmente, qual é o arcabouço? Por que o Tribunal de Contas vai fiscalizar a minha aposentadoria, a minha pensão, a minha reforma? Existe um embasamento, um arcabouço jurídico que começa pela Constituição Federal. Então, a Constituição Federal ela deu essa prerrogativa aos tribunais de contas para fiscalizar os regimes próprios de previdência, dentre outros. Vamos lá. Vamos ver o que diz o artigo 71. O controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete. Veja ali que a Constituição, logicamente, ela se refere ao Tribunal de Contas da União. Lógico que, por um princípio da simetria, esse artigo 71, ele se aplica aos tribunais de contas dos estados. E hoje já está muito claro que, quando ele diz lá, exercido com auxílio do Tribunal de Contas, muita gente confunde e considera e acha que o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Congresso Nacional, no caso do Tribunal de Contas da União, e o caso do Tribunal de Contas dos Estados, do caso de Roraima, é um órgão auxiliar da Assembleia Legislativa. Isso não é verdade, né? Na verdade, nós somos um órgão independente, né, e que tem uma missão constitucional. Não se confunde a questão de ser um órgão auxiliar. Então, uma das principais atribuições do Tribunal de Contas é apreciar as contas prestadas pelo Presidente da República e, por similaridade, do governador do Estado, né, e também do prefeito das capitais, né, dos municípios. Um outro ponto importante é julgar as contas dos administradores e todos responsáveis por bens, dinheiro, os valores, porque é o seguinte, todo aquele que aquele sujeito que administra bens, gerencia, utiliza, guarde bem ou dinheiro público, ele se torna passível de ser responsabilizado, fiscalizado pelo Tribunal de Contas. Nós temos, inclusive, enfrentado essas questões no âmbito de auditorias, em que determinados agentes privados disse, nós não estamos, não podemos ser responsabilizados pelos tribunais de contas, porque nós não somos servidores, não somos agentes públicos. E aí essa justificativa, ela logo cai por terra, quando nos chega, né, em sede de defesa. Por quê? Porque esses agentes, embora sejam agentes privados, eles gerenciam recursos públicos. Um exemplo mais patente, mais evidente dessa situação, era o que ocorria, por exemplo, com a cooperativa de saúde, a Cooperbras, que durante mais de 20 anos, o controle externo do tribunal vinha fazendo o embate e batendo e
aí realmente se cristalizou aquela situação, que se diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, a gente, enfim, conseguiu. Por quê? Porque era uma situação, um contrato que havia entre o Estado, o governo do Estado, por meio da CESAL, e a cooperativa, e que significava, lógico, tinha o lado positivo de prestação de serviços médicos, lógico, de saúde, sim, mas significava uma grande sangria de recursos públicos e de desvios, de motivo para desvios. E a gente, o controle externo do tribunal, vinha batendo muito forte sobre isso, mas não conseguia evidenciar, né? Não conseguia fazer com que os órgãos colegiados do tribunal, ao apreciar os relatórios, tomassem medidas de forças que realmente conseguisse resolver e banir essa relação contratual tão danosa, tão maléfica para o cidadão roraimense. E agora, mais recentemente, nos idos de 2020, 2021, nós conseguimos fazer uma parceria, né, perante a Polícia Civil, né, e fizemos um termo de cooperação técnica, e por isso que eu reputo que é muito importante, dentre a proposta de realidades que nós temos e oportunidades, no sentido de trabalharmos mais em parcerias. Essa situação a gente visitou recentemente alguns tribunais, interagiu com alguns colegas da área e percebeu que a gente ainda precisa compartilhar mais, precisa mais, principalmente, fazer parceria com outras instituições. E essa parceria realmente rendeu frutos. Por quê? Porque aí nós fizemos, desse trabalho, nós conseguimos evidências bastantes, suficientes, para que nós pudéssemos levar situações de evidências para os respectivos colegiados, para que eles apreciassem a matéria. Nesse sentido, nós tivemos, para sermos justos, foi um cerco, nós fizemos um cerco. Então, aí, muito importante também o papel do Ministério Público Estadual, o Ministério Público de Contas, o Tribunal de Justiça, a Polícia Civil, então, o Poder Judiciário. Então, ou seja, oi, malandro, tu tá cercado, então está sem saída. E assim foi. Então, depois de mais de 20 anos, nossa atuação, nós conseguimos extinguir a relação contratual, né, do Estado com a cooperativa. Tá? Então, isso mostra o poder, a força que o Tribunal de Contas ele pode ter no sentido de economizar recursos públicos. Porque, muitas vezes, o que ocorre, e a gente tem que se penitenciar e melhorar em relação a isso, é que determinadas ações que impactam, que trazem benefícios para a sociedade, muitas vezes o tribunal não divulga adequadamente. Então, muitas vezes as pessoas não sabem, não têm conhecimento dessa situação, né? Porque cada mês eram mais de 10 milhões, 10, 12 milhões cada vez que iam, a cada mês destinados à cooperativa. Então, você tinha ali médicos ganhando 50 mil reais, né, só da cooperativa. E aí tinham vindo com o Estado, era terceirizado, tinha cargo em comissão, tinha cargo com o município, eram 4, 5 vínculos. Então, não tinha como o médico ele prestar aquele serviço todo, realmente ele estava se locupletando à custa do erário, seja estadual ou municipal. Então, a gente buscou atuar em cima disso e responsabilizar os responsáveis. E, muitas vezes, os presidentes da cooperativa dizem, não, nós não temos, tem sim responsabilizado, estão sendo responsabilizados, inclusive, para ressarcimento ao erário. Bom, ainda o inciso 3 diz o seguinte: compete ao Tribunal de Contas apreciar para fim de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Aqui só não entraria os cargos em comissão, tá certo? Então, os cargos em comissão, as funções públicas
motivos de terceirização, vamos supor, contrato de terceirização, pessoal oriundo de processo seletivo, então eles não têm a sua admissão, mesmo porque é precária, temporária, apreciada pelo Tribunal de Contas. Não seria realmente uma loucura. A gente já não dá conta direito nem dos efetivos aí que nós temos. Imagine se tivéssemos que apreciar os atos relativos aos cargos em comissão, ao pessoal que é contratado por meio de processo seletivo. E a gente analisa também as concessões de aposentadoria e reformas, ressalvadas melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Então, só se for uma correção aqui e ali, que não altere o fundamento legal, a gente não vai reapreciar. Tá? Então, a Constituição estadual ela é muito parcimoniosa, né, no que se refere à descrição das atribuições, né, do Tribunal de Contas. Ela realmente dá ênfase, basicamente, às contas do governador e as outras são as demais. Né, simplesmente as demais competências, ela não entra no mérito do que realmente seja. Então, para elas, o mais importante é a apreciação das contas do governador e só, mas a previsão ali está contida no inciso 2. Dentro do arcabouço normativo, no qual se baseia a competência do tribunal para fiscalizar os regimes próprios, está a lei orgânica do TCE. Né? Então, ela diz ali no inciso 1, diz o seguinte: os atos de admissão de pessoal a qualquer título na administração direta e indireta, incluídas as fundações, excetuadas as nomeações para cargo em comissão, novamente, ressalvando. Concessão inicial das aposentadorias, reformas e pensões, bem como as melhorias posteriores que tenham alterado o fundamento legal. Daqui a pouco a gente vai ver quais são essas melhorias posteriores que alteraram o fundamento legal e que são motivo de uma reapreciação por parte da nossa unidade lá. Agora, nós temos, dentro do arcabouço normativo, tem um regimento interno, que também vai na mesma direção. Né? O tribunal apreciará, para fim de registro e exame, a legalidade dos atos de admissão de pessoal. Aqui é um aspecto importante, no 280. A apreciação do tribunal que concluir pela ilegalidade do ato importará sua sustação. Então, nós vamos ver quais são as consequências, dentro da pergunta que a Mari fez ainda há pouco ao nosso colega, o doutor Auris Fran, né, o que ocorre efetivamente, né, quando a nossa unidade lá avalia a legalidade, se o ato está legal, se não está, e quando a gente conclui que ele não preenche, ele não está de acordo com o arcabouço normativo. A gente vai ver realmente o que acontece. Porque, infelizmente, essa situação, ela não é, obviamente, não é a regra, mas ela está ocorrendo com relativa frequência. E eu digo para os senhores e senhoras que nos aflige, nos preocupa. Por quê? Porque a gente, embora às vezes nem, a maioria das vezes, a gente nem conhece o servidor, né, o ex-servidor ou a ex-servidora, mas nos aflige por quê? Porque essa negativa de registro tem rebatimento, tem reflexos muito sérios na vida do ex-servidor. Muitas vezes a pessoa está, eu estou lá no Rio Grande do Sul, já morando para lá, eu estou tranquilo, a minha aposentadoria, né, já foi concedida pelo IPE e tal. Só que muitos não sabem, não têm conhecimento de que, como eu falei de manhã, a questão da aposentadoria ela é um ato complexo. Ele realmente é um ato que depende de duas instituições. Ela depende do órgão previdenciário, que faz a análise do processo de concessão da aposentadoria, emite a respectiva portaria e,
45 dias depois, o ato, abre-se um processo eletrônico, hoje realmente todos os processos nossos estão no sistema eletrônico, no sistema SEI, e encaminha esse processo para o tribunal. E o tribunal tem até 5 anos para se manifestar. Se ele não se manifestar em 5 anos, ele realmente perde a prerrogativa de apreciar aquele ato. Ou seja, o servidor ele não vai ser prejudicado, porque o ato dele não foi apreciado. Tá certo? Então, a gente vai ver as consequências e ver os casos em que isso ocorre. Aqui, o 281 do Regimento Interno diz que o tribunal poderá considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão e concessão, que os efeitos financeiros tenham se exaurido antes de sua apreciação. Vez por outra, a gente tem essas situações, né, em que existem algumas dificuldades, né, com relação à evidenciação do ato de admissão do servidor. Então, logicamente, que para que a gente possa se manifestar pela legalidade, não basta apenas que sejam evidenciados que o servidor ele tem o tempo de contribuição, que ele ingressou no serviço público no período tal, que ele tem tanto tempo na carreira, que ele tem tanto tempo no cargo, que ele satisfez tudo isso. Pode ter sido satisfeito todos esses requisitos. Todavia, se não ficar evidenciado que ele, efetivamente, a admissão dele foi devidamente, passou por um concurso público, que tem realmente a data de admissão, tem a evidência, tem o termo de posse, precisa realmente, é fundamental que isso ocorra. Porque, se não tiver, a gente não pode dizer, olha, está legal, porque é um conjunto de atos, né? Então, muitas vezes, nós temos nos defrontando com a situação em que a admissão do servidor, ela se deu relativamente recente, por exemplo, 2020. E aí, o órgão de origem não evidenciou. Como é que esse servidor entrou? Qual foi o concurso que ele fez? Quando ele entrou? Então, cabe ao órgão de origem demonstrar essa situação. E muitas vezes isso realmente vale. Então, o que é que a gente faz nesse caso? A gente oficia o órgão de origem, e porque a última coisa que a gente quer fazer é sugerir ao colegiado a negativa de registro. É a última coisa que a gente pretende fazer, porque a gente sabe dos prejuízos, dos danos, dos aborrecimentos que traz ao ex-servidor. Então, aqui também nós temos a Instrução Normativa 01/2018, do Pleno, do Tribunal, que também regula a questão do envio e processamento de informações e documentos necessários para apreciação e registro pelo Tribunal de Contas com relação às concessões de aposentadorias, reforma, transferência para reserva, pensão, revisão que altere o fundamento legal do ato concessório, bem como as providências para reversão de benefícios. Então, o artigo 2º da Instrução Normativa diz o seguinte: a autoridade administrativa responsável pelo ato concessivo do benefício previdenciário, no caso o IPER ou o PRECEM, vai encaminhar ao tribunal, acompanhado de parecer fundamentado e conclusivo do respectivo órgão de controle interno, no prazo de 45 dias, né, do ato concessivo, tá, por meio do sistema de peticionamento do sistema SEI do tribunal. Então, quais são aqui os atos que se concedem? É concessão de aposentadoria, reforma, transferência para reserva remunerada, concessão de pensão, revisão de ato concessório e revisão do ato de aposentadoria. Aqui temos o que é que motiva a revisão, né, do ato de concessão da aposentadoria, por exemplo. São as modificações do fundamento legal, ou seja, houve realmente uma alteração, né, sobre a regra que fundamentou a lei. Então,
essa revisão vai implicar em um retorno ao tribunal. Então, houve a fundamentação que motivou a aposentadoria foi modificada, foi alterada. Então, é evidentemente que o tribunal vai apreciar novamente. As melhorias posteriores decorrentes de acréscimos, novas parcelas, gratificações ou vantagens de qualquer natureza, também é outro motivo para que o ato seja revisto. Revisões de tempo de serviço ou contribuições que alterem o valor dos proventos. Ou novos critérios de base de cálculos, que compõem o benefício não previsto no ato concessório inicialmente submetido à apreciação do Tribunal de Contas. Diz o seguinte: no curso da instrução processual, uma vez identificadas inconsistências, ausência ou falta de clareza em documentos ou omissões de informações, a Unidade Técnica de Controle Externo, no caso nós, lá, a SEAP, Secretaria de Pessoal, pode requisitar aos dirigentes de órgãos e entidades da administração pública documentos, informações e ou justificativas que entender necessárias à fiscalização. O Aurisfran chegou a falar sobre isso ainda há pouco. Isso é importante, por quê? Porque realmente dá agilidade. Tem, antes, muita coisa bastante simples, que era passível da gente resolver, ia para as mãos dos relatores. E isso empacava, tornava o processo muito mais lento, né? E aí as modificações que foram feitas, hoje a unidade técnica, o chefe da unidade técnica tem, inclusive, em determinadas situações muito específicas, competência até para citar o gestor. Tá? Então, mas normalmente a gente evita ao máximo fazer isso. Normalmente, o que a gente faz? A gente, quando tem alguma inconsistência, né, alguma falta de documentos, a gente oficia, tem um ofício de requisição, a gente dá 15 dias de prazo para o gestor, para o presidente, dirigente do órgão previdenciário se manifestar, ou o dirigente de uma secretaria de Estado, do município, por exemplo, para se manifestar. Vencido esses 15 dias, aí a gente reitera, dando mais 15, sem resposta, a gente reitera e, após isso, a gente emite uma intimação, um mandado de intimação. Caso ele não responda, aí a gente leva a situação para o conselheiro relator, para que seja viabilizada a questão da chamada, uma proposta de acordo, e a formação de um acordo para a multa diária a esse gestor, para que ele possa realmente vir a cumprir. Mas a gente normalmente não chega a esse ponto, né? Porque a gente, antes disso, a gente tem tido as respostas. As situações assim, mais atípicas que nós temos enfrentado com a Secretaria de Educação, por conta de uma das situações que a gente vai levantar aqui daqui a pouco, a gente vai mostrar para vocês quais são as situações que mais são as situações mais emblemáticas que fazem com que o processo ele não ande de forma tão célere lá no tribunal. Então, a gente vai abordar exatamente essa questão. Bom, quais são as consequências advindas da apreciação, né, do ato? Porque esse ato vem, né, do órgão previdenciário, então a gente diz, bom, se a unidade técnica, chegar ao processo, a gente distribui para os auditores e eles vão se manifestar por meio de um relatório de auditoria. E aí eles vão se manifestar, se tiver tudo ok, eles realmente vão se manifestar pelo registro do ato. Então, ao considerar o ato legal, o tribunal determinará o seu registro, comunicando à autoridade competente para as providências cabíveis, né, no caso, o órgão previdenciário, né. Então, aqui, a unidade técnica vai apreciar, se tiver tudo ok, ele sugere o registro. Se não tiver, ele não vai sugerir de imediato, na sua conclusão, a negativa do registro. Ele vai buscar oficiar, vai tentar resolver a pendência ou as pendências que foram identificadas. As consequências advindas da negativa de registro. Então, o que é que acontece? Se houver
a unidade sugerir e o colegiado competente encampar, o que geralmente acontece, porque normalmente o órgão colegiado, praticamente 100% dos casos, se tratando de ato de pessoal, diferentemente das demais auditorias, das conclusões de demais relatórios em outro tipo de fiscalização, a unidade técnica, quase 100% dos casos, ela segue, o colegiado segue a unidade técnica. Por quê? Porque, normalmente, é um trabalho que ele é bem fundamentado, ele é bem percussiente, ele é minucioso, ele vai buscar a legislação, vai buscar a jurisprudência, vai buscar toda a documentação que tiver disponível. Então, para ele sugerir uma negativa de registro, é porque praticamente a gente esgotou todas as tentativas no sentido de evidenciar que aquela pessoa realmente fez as condições para se aposentar. Então, a negativa de registro dos atos de concessão de benefícios considerados ilegais pelo Tribunal de Contas vai obrigar o responsável do órgão ou da entidade gestora do regime de previdência social a cessar imediatamente o pagamento decorrente do ato impugnado, podendo ser emitido novo ato de concessão de benefício, saneando as ilegalidades, que deverá ser submetido ao Tribunal de Contas no prazo de 30 dias. Ou seja, é uma situação que ninguém quer, né? Nós não queremos, nem para ninguém, certo? Infelizmente, ocorre, e aí isso causa um transtorno muito grande, né? Quando a gente tem que, sugerir o registro, a gente ali se reúne e aí conversa ali com o nosso colega, Reinaldo, que está ali, e diz, poxa, como fazer? Como vamos fazer? Disse, bom, vamos dar oportunidades, não, vamos tentar esgotar as maneiras, mas às vezes não dá. Então, e porque isso realmente a gente sabe que causa o transtorno. E nesse ponto, vamos fazer uma conexão aqui com a questão de planejamento, que é importante, porque a gente, normalmente, o servidor, ele não se preocupa. Eu realmente acho que tenho direito, estou nessa regra e tal, e o órgão previdenciário, ele realmente não vai fazer, às vezes, do Tribunal de Contas. Cada um tem o seu papel. Ele realmente tem o controle? Tem, mas só que, às vezes, o controle, muitas vezes, ele falha, né? Então, ele não vai averiguar todos os pontos, né? Então, aí a gente é mais rigoroso, como vocês vão ver, porque é a nossa função, né? A gestão do regime próprio de previdência social. Aqui nós temos a IN 04/2018, TCE pleno, que dispõe sobre a gestão do regime próprio de previdência social e da obrigatoriedade de prestação de informações às entidades gestoras do RPPS pelos poderes. Aqui é importante a gente ter em mente, e isso realmente eu vou falar para os senhores, que o quão importante é o engajamento de todos nós. Porque hoje nós temos uma gestão, tanto do Precem como do IPE, presumido, nós somos superavitários. Todavia, a tendência que nós temos é que nós, com o tempo, eu costumo dizer que os regimes próprios de previdência, eles são como uma bomba relógio. Não é uma questão se eles vão explodir, mas quando vão explodir, certo? Então, aqui fica um alerta para os senhores, para nós, para que a gente, em função das situações que eu vou descrever daqui a pouco, para que nós fiquemos mais atentos com relação à gestão dos recursos previdenciários, do patrimônio dos servidores. Porque, em tempo recente, nós tivemos situações indesejáveis no âmbito do estadual, ou no caso do IPE. Na gestão, ainda, do falecido governador Anchieta. Então, havia um gestor, e a gente foi lá fazer uma auditoria no IPE, e ele
com a cara mais deslavada do mundo, nos disse, sem nenhum pudor, né, vou dar um nó aqui. E deu. E esse nó custou aos cofres previdenciários nossos mais de 30 milhões de reais. Para dizer o mínimo, esse senhor, ele praticou, no mínimo, o que chamam de, sendo bastante benevolente, uma gestão temerária, no mínimo. Certo? Por quê? Porque aplicou recursos do RPPS em fundos que sabia que não iria ter retorno. Então, presumivelmente, houve algo em troca, recebeu algo em troca, porque ele realmente já estava, caso pensado, ele, quando nos disse, vou dar um nó, ele já tinha realmente, estava muito claro o que ele tinha em mente. Não para a gente, ele logicamente não ia abrir o jogo, mas o fato é que nós não pudemos agir, não tivemos. Por quê? Tem determinados aspectos que a questão de agilidade, às vezes, quando você vai ver, a coisa já aconteceu. Né? Então, é importante que estejamos atentos, tenhamos órgãos, tenha a questão da paridade nos conselhos, tal, mas isso realmente é importante também, que a gente tenha pessoas, não só em quantitativo, mas com conhecimentos, porque muitas vezes esses órgãos eles têm representantes dos servidores, mas essa escolha é feita pela administração, pela própria administração lá. Então, muitas vezes, escolhem servidores que não têm o perfil, que não têm o CPA 10, não têm o CPA 20, né? Então, são capacitações que são exigidas, né, para que a pessoa tenha condições de discernimento sobre o que ele está decidindo ali. Né? Então, nós precisamos realmente ficar muito atentos com essa questão. As entidades jurisdicionadas do Tribunal de Contas, encarregadas da gestão de regime próprio de previdência dos servidores, deverão adotar providências para garantir a plena aplicação da legislação que rege a organização e o funcionamento do RPPF, com o fim de garantir o equilíbrio financeiro e atuarial, a segurança, a rentabilidade, a solvência, liquidez e transparência da aplicação de recursos públicos. Então, a gente vai ver que a questão do equilíbrio financeiro e atuarial é uma busca que realmente ele é um preceito constitucional. Ao realmente ao agir de determinada forma, ao não cobrar determinada contribuição previdenciária, como estava acontecendo com o IPE, com relação à GID, por exemplo, ele está descumprindo um preceito constitucional, o órgão previdenciário. Tá? Então, isso é muito grave, quer dizer, isso enseja a responsabilização do gestor. Tá? Porque é importante não só o equilíbrio financeiro. Hoje, por exemplo, se diz, fala-se, que a gente não sabe exatamente se isso é real, o IPE tem 5 bilhões. Tá? Então, realmente, estamos falando aí, se for verdade, de a questão financeira. Mas, em termos atuariais, quando é que realmente o sistema se sustenta, até quando? Então, é importante que nós tenhamos a segurança, que nós não temos, né, a rentabilidade, a solvência, a liquidez e a transparência do recurso. Porque essa aplicação, que é feita tanto no âmbito do PRECEM como do IPE, ela realmente não é terceirizada. Mas o fato, ou seja, ela é feita pela gestão do órgão, tem um comitê de investimentos, mas o fato de não ser terceirizada não quer dizer que a gestão seja mil maravilhas. É muito longe disso, porque nós precisamos realmente evoluir muito nessa questão. É certo que eles têm a prerrogativa, e normalmente às vezes fazem, de contratar alguém, um especialista, para realmente dar uma opinião sobre quais são os melhores investimentos e tal, mas a decisão, a gestão, ela precisa ser melhorada, ela precisa ser profissionalizada,
Precisa melhorar o nível de governança dos regimes próprios, para que a gente tenha mais segurança e, principalmente, como a gente vai ver daqui a pouco, precisa realmente haver mais transparência, o que não existe hoje. As entidades mencionadas no caput devem garantir também a participação de representantes dos servidores públicos, civis e militares, ativos e inativos, nos colegiados. Então, isso realmente ocorre, né? Só que, como eu disse ainda há pouco, muitas vezes, esses servidores, eles não têm o conhecimento, ele não tem embasamento técnico para opinar. Então, é tipo, Maria vai com as outras. Então, o que realmente o dirigente disser, às vezes ele acompanha, porque ele não tem o conhecimento. Tá? Então, às vezes, isso é uma coisa até conveniente para a administração. Né? Então, não basta ter a paridade de representantes de servidores, civis, militares, tal, os ativos e inativos, com os órgãos, representantes de órgãos, seja da prefeitura, seja do Estado, não basta apenas isso. O RPPS deverá observar os seguintes critérios de relação aos colegiados de que trata o artigo: composição paritária entre representantes da administração e dos segurados, legitimidade da representação por meio da escolha de independente entre os segurados do sistema, vedação da participação de membros da direção executiva, princípio de segregação de função. Aqui um problema grave que nós identificamos em relação ao Precem, né? De um dirigente participando de dois órgãos, participa do comitê, né, de direção, né, e do comitê de investimentos. Então, como realmente são funções diferentes que cada um tem. Então, esse princípio de segregação de funções, ele não está sendo observado. No IPER, sim, mas no Precem, realmente é uma fragilidade, é uma falha, né, que vem sendo apontada, aliás, né, pelas nossas auditorias. O nível de formação do representante é o outro ponto que eu estava batendo ainda há pouco. Muitas vezes ele não tem os conhecimentos necessários para o bom desempenho da função que se exige como representante dos servidores, por exemplo. Então, aqui nós temos problemas, né, com relação à avaliação atuarial. A questão atuarial. O RPPS deverá realizar avaliação atuarial inicial e em cada exercício financeiro para revisar o plano de custeio e benefícios. Tá? Então, normalmente acontece de que cada exercício financeiro se faz a revisão atuarial. Todavia, dos pontos que a gente precisa melhorar, por exemplo, o Tribunal de Contas, nosso Tribunal de Contas, é um dos poucos tribunais de contas que não tem atuário. Né? Então, a gente precisa realmente avançar nisso, porque, por exemplo, o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul tem 4 atuários. Então, a gente sabe porque, tem um atuário que eles contratam, mas a gente não, a questão da confiança, né? Então, às vezes, se eu estou contratando você para prestar, o Aurifam para prestar um serviço, ele realmente, às vezes, ele não vai ter a independência de, eu vou defender os interesses dos servidores. Não, eu vou defender o seu interesse, da administração, do seu que está me contratando. Então, é diferente. Se você tem um auditor que tem, por princípio básico do cargo de auditor, um dos princípios básicos, que é a independência, ele não vai estar ligado, vai se curvar a A ou a B, certo? Então, ele realmente vai seguir os seus princípios profissionais, vai ser profissional. Então, ele vai dizer o que é e acabou-se. Então, a gente percebe que, muitas vezes, o atuário ele não age com a independência que se exigiria num assunto de tão grande relevância, que é a questão atuarial. Então, isso pode induzir, muitas vezes, o próprio tribunal a erros, análises equivocadas, né, e fazer com que eu e os senhores acreditamos que tudo está a mil maravilhas, quando não está. As projeções financeiras e atuariais utilizadas na elaboração da avaliação atuarial deverão ser baseadas em indicadores macroeconômicos e estudos técnicos que assegurem a preservação do equilíbrio financeiro e atuarial. Tudo bem, mesmo que ele se baseie, mas ele não pode ter viés.
tá? E o problema do ser humano é que nós sabemos que todos nós temos um viés. Não há imparcialidade. Esse é o momento que se exige imparcialidade. O RPPS submeterá de imediato ao chefe do Poder Executivo o parecer atuarial, sempre que o resultado aponte necessidade de providências para a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial. Ou seja, aqui quando a coisa não estiver boa, realmente pode vir aumento de alíquota, por exemplo, né, que é uma das formas, mas hoje em dia, frente às alterações que já ocorreram, principalmente no âmbito do município, né, do Estado, ainda não, mas assim, houve realmente um ônus maior para o servidor com relação à questão da contribuição, né, e cada vez mais o aperto realmente aumenta. O responsável pela gestão do RPPS deverá observar, nas aplicações de recursos, os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência. É o que a gente vai ver daqui a pouco, porque é importante frisar em que pese essas situações indesejáveis ocorrem, em que pesem esses órgãos estão sob a vigilância do Conselho Monetário Nacional, do Ministério da Previdência, Ministério da Fazenda, que muda bastante a economia, e Comissão de Valores Mobiliários, da CVM. Então, esse fato não inibe a que irregularidades sejam cometidas. O responsável pela gestão do RPPS e demais participantes do processo decisório dos investimentos deverão comprovar a experiência profissional e conhecimento técnico conforme requisito definido nas normas gerais. Então, aqui, normalmente, são exigidos, por exemplo, do dirigente máximo da entidade, o chamado CPA 20, né, que é um curso realmente que ele tem adentrar em conhecimento mais profundo em termos das normas andandinhas, do mercado financeiro, para que ele possa gerir adequadamente o fundo, porque principalmente quando se faz uma gestão própria, né, dos recursos dos fundos previdenciários. Os recursos deverão ser alocados de acordo com o segmento de aplicação e limite definido pelo Conselho Monetário Nacional e parâmetro estabelecido em política anual de investimentos. Que todo ano o Conselho se reúne, né, os conselhos de previdência, o comitê de investimento, e eles propõem ao conselho que delibera a política que eles estão propondo. Vamos aplicar isso, vamos aplicar em renda fixa, vamos aplicar em rendimentos, em fundo multimercado, ou seja, ele realmente tem uma gama de uma carteira que eles propõem, logicamente, com embasamento técnico e, muitas vezes, com a contratação de especialistas. O RPPS é obrigado a ter seu controle interno? O que vocês acham? Sim ou não? Com certeza, com certeza. Mesmo o controle interno atuando, a gente ainda tem problemas, imagine se não tivesse. Tá? Porque a gente verifica, falando de controle interno, e aí abrindo um pouco mais o leque, a gente precisa entender que, em que pese as prerrogativas, né, constitucionais dadas ao controle interno, nós ainda temos muitos problemas, não só no âmbito dos RPPS, mas no âmbito do tribunal como um todo, nas fiscalizações que nós fazemos. Por quê? Porque, normalmente, o controle interno ele não tem uma coisa que chama independência. Normalmente, o chefe do controle interno ele é subordinado, vamos supor, no caso do município, ao prefeito. Então, ele normalmente é um servidor comissionado, ele não tem a independência necessária. Então, além disso, muitas vezes a estrutura que se tem, ela é mínima. O controle interno, qual é a unidade de controle? É o chefe de controle interno, só. Então, muitas vezes é feito para ocupar o cargo e tal, mas que, na verdade, a unidade não funciona como deveria, não cumpre. É raro, é raríssimo, eu não me lembro, nesse tempo todo que eu estou no tribunal, as situações que uma das missões do controle interno é comunicar ao controle externo, no caso do Tribunal de Contas, qualquer irregularidade que tenha conhecimento. E a gente não é abastecido com essa informação. A gente não tem essa informação, né?
Então, é lógico que o controle interno, inclusive, no caso do regime próprio, ele tem, ao mandar um processo de aposentadoria, por exemplo, para a gente, ele tem lá o relatório do controle interno. E é um dos pontos que a gente não tinha, a gente fez questão, eles mandam, tudo bem. Só que, muitas vezes, o que ocorre, o órgão de controle interno, ele não, os cálculos dele não batem com a situação fática do servidor. Então, há uma discrepância entre a realidade que a gente conta nos autos, né, em relação às regras, a situação que o servidor tem direito, aos cálculos que foram feitos, o valor proposto da aposentadoria, e o que, na verdade, o auditor apura como que seria realmente o correto, o legal. O RPPS deve informar sobre irregularidades ao Tribunal de Contas competente? Com certeza. Com certeza. Isso realmente, às vezes, ocorre, mas muitas vezes não. Então, aqui a resposta está na IN 04, o artigo 11. A unidade de controle interno do órgão ou da unidade de entidade gestora do RPPS deverá fazer o acompanhamento permanente do cumprimento das normas relativas ao regime próprio de previdência, especialmente as instituídas nesta instrução normativa, mantendo o registro das ações. E, com relação à pergunta 2, o artigo 12 diz, no apoio ao controle externo, os órgãos colegiados integrantes do RPPS, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, vão dar ciência ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária. Bom, aqui nós passamos agora para análise dos atos de admissão de pessoal. Recentemente, nós passamos por uma mudança e essa parte de fiscalização com relação aos editais, por exemplo, vai deixar de ser feito por nossa unidade, mas o tribunal continuar fazendo. Então, a análise dos editais de processo seletivo é uma recorrente. Os órgãos estaduais, as prefeituras, sabe aquilo que era para ser uma exceção e virou uma regra? Foi esse instituto da contratação temporária, do inciso 9 da artigo 37 da Constituição Federal, que lá, apesar dele realmente colocar que deva ser algo excepcional, ele virou realmente uma coisa corriqueira, uma coisa banal. Então, nós, muito frequentemente, somos chamados a analisar os editais de processos seletivos que são realizados, seja para a contratação de professores, normalmente de servidores que são as funções públicas, os cargos são inerentes a cargos efetivos, são cargos que deveriam ser providos por meio de concurso público. Então, essa é uma coisa que o tribunal vem batendo, mas a gente não tem o que a gente pode fazer. Muitas vezes, como a coisa muito célere, muitas vezes os dirigentes, os prefeitos, eles não informam no seu devido tempo, de forma tempestiva, o tribunal, exatamente de forma proposital, para que não dê tempo, para que a gente viabilize uma medida cautelar, por exemplo. Então, quando a gente vai tomar conhecimento, às vezes nós temos um setor lá, um técnico, que verifica a situação e diz, opa, tem um seletivo aqui, tal, mas você vai ver, já fez a inscrição, já está numa fase adiantada que não tem mais como você sugerir uma cautelar, porque ela já não tem mais objeto para fazer isso. Então, e aí aquilo é feito de forma deliberada. O que é que a gente pode fazer nesse caso? É multar, penalizar com multa o gestor. Então, isso é uma coisa que vem realmente se repetindo ao longo do tempo. A questão do emprego público já é mais difícil acontecer. E a análise dos editais de concurso público também é conosco, que aí já é um item importante, que é fundamental para que a gente possa ver, inclusive, acompanhar a partir daí a possível admissão do servidor, porque aí realmente já fica para nós o registro de quando ele entrou, então já vai subsidiar, inclusive, a análise lá na frente da aposentadoria,
quando o processo dele adentrar no Tribunal de Contas. Bom, aqui nós temos as principais situações que nós encontramos quando analisamos os editais de processo seletivo. Então, uma das coisas que é recorrente é a ausência de previsão orçamentária. Ora, a gente sabe que qualquer despesa pública ela tem que realmente ter previsão na lei orçamentária. E, no caso aqui, na lei de responsabilidade fiscal. Né? E isso, realmente, os gestores, quando publicam os editais, eles são silentes, são omissos com relação a essa questão. Né? Então, não se sabe de onde vão vir os recursos para pagar, né, aqueles servidores que estão sendo contratados. E, como regra, a violação do inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal. Isso aqui é a chamada famosa burla ao concurso público. Então, porque normalmente os cargos quase sempre são inerentes à estrutura de pessoal do órgão. Eles não são cargos de natureza temporária, de natureza efêmera. Eles fazem parte, inclusive, a descrição dos cargos realmente indicam que são cargos de natureza efetiva. Então, eles deveriam ser providos por concurso público e muitas vezes não são. Então, isso é uma caracteriza burla ao princípio do concurso público. E outra situação que é basilar é a letra C, afronta ao inciso artigo 37 da Constituição Federal. Aqui é o seguinte, você caracterizar uma situação como excepcional, de excepcional interesse público, e, na verdade, a situação não tem nada de excepcional. A situação ela é corriqueira, é rotineira, ela é previsível. Tá? Então, nós vamos ver daqui a pouco a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre essa questão das contratações temporárias. E a inexistência de lei disciplinadora para esse tipo de contratação. Muitas vezes, algumas vezes o gestor tem a lei, mas muitas vezes nem lei ele tem para disciplinar a contratação temporária. Que isso aí realmente, quando ele tem, ele realmente vai lá umas hipóteses meio fajutas, né, de que essa situação aqui é uma situação, tenta caracterizar, mas realmente ele não consegue, nessa caracterização, quando existe a lei, abarcar todas as situações que são descritas pelo Supremo Tribunal Federal, que a gente vai ver já já. A falta de remessa ao TCE dos dados relativos às admissões e contratações, via sistema SICAP. O sistema SICAP é um sistema que realmente o juizado tem que informar sobre as contratações, as admissões havidas, né, sejam realmente de natureza temporária, seja realmente de natureza permanente. Descompasso entre o número de vagas fixado na lei e o quantitativo previsto no edital. Muitas vezes a lei prevê determinado cargo, vamos supor, 5 vagas para o cargo de professor, por exemplo. Né? E aí o sujeito ele vai lá e coloca 10 no edital. Então, é uma afronta visível, evidente, entre o que prevê a lei e o que ele realmente está contratando. Então, todo esse descompasso realmente cabe a nós apontar e realmente, se houver tempo, para realmente readequar o edital. Muitas vezes não dá tempo. Aqui, realmente, o que diz a lei com relação à falta de previsão orçamentária, a previsão da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela diz que toda ação ou expansão do aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento de despesa deverá acompanhada de estimativa o impacto orçamentário e financeiro do exercício em que entra em vigor e nos 2 subsequentes. Ou seja, então ela gera despesa de caráter continuado. Então, ele vai ter que dar explicitar o impacto financeiro no exercício que vai haver a contratação e nos 2 subsequentes. Vai também declarar, o ordenador de despesa tem que declarar de que o aumento da despesa tem adequação orçamentária e financeira e está de acordo com a lei orçamentária anual, é compatível com o PPA, com o plano plurianual, e com a LDO. Né? Ou seja, é uma tríade. Né? Então, ou seja, a importância da
realização da despesa, ela tem que estar amarrada, ela tem que estar prevista nesses 3 instrumentos de planejamento, seja do menor grau de agregação, né, como a lei orçamentária, passa pela LDO e tem que estar prevista lá também no PPA, que é o plano plurianual. Aqui ele diz o que é, considera o que é despesa de caráter continuado. Vamos pular aqui. Vamos para o artigo, a violação do inciso 2 do artigo 37. Ele diz o seguinte: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes, União, Estado, Distrito Federal e município, terá que obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o famoso LIMP. E diz o seguinte: a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas de títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, na forma prevista em lei, ressalvando-se os casos de cargo comissionado. Afronta ao inciso 9 do artigo 37. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Vide a emenda 106 de 2020. Agora vamos ver aqui o que é que diz a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ele diz: o conteúdo jurídico do artigo 37, da Constituição Federal, pode ser resumido, ratificando dessa forma o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que, primeiro, os casos excepcionais estejam previstos em lei. Muitas vezes nem sequer estão. Tá? Muitas vezes esses casos não se criam da cabeça do gestor. Né? Não tem nada, não tem nenhum arcabouço jurídico dizendo quais são esses casos. 2. O prazo de contratação seja predeterminado. Esse aqui, geralmente, o pessoal coloca 1 ano, prorrogado por mais 1 ano, por mais 6 meses. Então, normalmente, esse realmente, via de regra, eles obedecem isso aqui, né? Pelo menos inicialmente no edital. A necessidade seja temporária. Aqui não ocorre, porque a necessidade ela é permanente. Trata-se muitas vezes de serviços permanentes do Estado, do município. A necessidade não é temporária. Então, só a contratação, sim, que é como temporária, mas ele fica renovando. Vence um processo seletivo, aí vem o outro, e aí assim vai. Por quê? Porque com isso, a administração ela faz com que ela diminua seu ônus com a contratação. Ela não quer realmente, além de abrir mão dos chamados institutos, da oportunidade da conveniência, do poder de contratar, porque aí entra outros fatores de ordem pessoais e tudo mais. Então, a questão da impessoalidade, o princípio da impessoalidade, ele fica prejudicado aqui. O interesse público seja excepcional. É outro mito, né, das contratações havidas, que, na verdade, esse interesse público ele não é excepcional. Tá? Quinto, a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado. Isso aqui realmente é a regra, o que ocorre. Né? Então, normalmente, a contratação, em regra, ela é previsível. Ela é previsível. Então, não adianta dizer, porque realmente foi algo que surgiu. Quando, por exemplo, no caso que nós defrontamos situações e analisamos editais havidos na pandemia, sim, aí nós consideramos, sim, olha, há uma excepcionalidade, é uma situação de excepcional interesse público, é uma situação atípica. Aí sim, aí o tribunal vê e analisa de forma diferente. Por quê? Porque nós estamos diante de fatos diferentes. Então, numa situação de normalidade, não tem como o gestor dizer, não, eu não previa. Previa sim, realmente. Não é um enchente, não é algo excepcional, né, que ocorre, que fugiu ao controle. É uma situação que você já era sabido. Então, cabia você realmente prever e realmente agir no tempo correto. Vedado, quer dizer, a necessidade de pessoal seja indispensável, vedada a contratação de serviços ordinários, que devam estar sob o espectro das contingências normais da administração.
ou seja, da previsibilidade da administração pública. Tá? Então, muitas vezes é o que ocorre. Já é sabido. E, finalmente, que nós temos a falta de remessa ao TCE dos dados relativos a admissões e contratações via sistema de SICAP. Então, aqui, realmente, isso normalmente já gera multa ao gestor que não o faz. Normalmente, ele omite. Por quê? Porque, muitas vezes, ele está fazendo coisa errada. Então, ele não quer ser transparente com o tribunal e aí ele omite esses dados em relação ao SICAP, porque nós vamos detectar as irregularidades que eles estão cometendo. Bom, aqui nós temos as principais fragilidades identificadas no regime próprio de previdência na realização das nossas auditorias. Uma das primeiras delas é a falta de transparência da gestão dos RPPS. Ou seja, os sítios eletrônicos não atendem à lei de acesso à informação, especialmente os comandos do artigo 5º, que diz: é dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, será franqueada mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Ou seja, nos parece que é proposital. Os gestores, eles não querem realmente, porque, como a gente vai ver daqui a pouco, nós temos um problema sério aqui no Estado com relação ao IPER, a questão do certificado de regularidade. Então, não sei se os senhores sabem que desde 2014 esse certificado ele vem sendo emitido por força de determinação judicial. Então, ou seja, o IPER está irregular, em situação irregular, perante o Ministério da Previdência. Todavia, para que o Estado não venha a sofrer sanções, inclusive com relação a transferências voluntárias, né, ele conseguiu, tá, isso mediante liminar, e realmente a liminar renovável, o nosso que vai de março até setembro, está válido até setembro de 2023, então ele vem se renovando e não se resolvem as pendências que existem para que o IPR realmente volte a ter uma emissão de certificado de maneira normal, sem recorrer à justiça. Então, aqui nós vemos o seguinte, que a maioria das informações disponibilizadas são em formato PDF, certo? Ou seja, já dificulta você realmente trabalhar, certo? Nos relatórios. Não há mecanismo de busca para facilitar a pesquisa dos documentos. As informações se apresentam incompletas ou desatualizadas. Tá? Isso são situações recorrentes no nosso relatório de auditoria em relação aos órgãos previdenciários. Com relação à participação dos segurados em órgãos colegiados, o caso do Precem, aquela situação que eu falei para vocês, detectou-se que a composição de conselhos e comitês, sem observância de legitimidade de escolha dos participantes, escolha independente pelo segurado, e segregação de funções. Ou seja, nós temos participação de dirigente do órgão aí, ele participa do órgão A e do órgão B, então, quer dizer, ele não tem a necessária segregação de função. Com relação à arrecadação previdenciária, aqui a fragilidade apontada é a ausência de efetivo controle da arrecadação. Ou seja, os RPPS não são dotados de mecanismos automatizados de acesso às folhas de pagamento dos servidores, a fim de permitir a auditoria da base de cálculo das contribuições. Ou seja, os órgãos, eles aceitam aquilo que vem, certo? Ele presume que está tudo dentro dos conformes. Né? Então, isso é uma conduta, algo muito perigoso. Porque, para fazer aqui uma comparação, eu falei para vocês que a gente atuou recentemente na auditoria, e aí uma das justificativas da área de saúde, e uma das justificativas da chefe lá do setor, do DRH lá, era de que, não, olha, a gente confiava nas informações os dados que vinham lá do centro de saúde.
Ah, então quer dizer que vocês não checavam isso aqui, certo? Ah, o cara deu não sei quantos plantões por mês e tal. E era sempre, você realmente acreditava que 100% era real aquilo? E vocês assinavam embaixo? Então, fala sério, né? Então, vocês vão ter que ser responsabilizados. E assim foi. Né? Então, não pode dizer, presumir que ele realmente está tudo correto, está tudo ok. Então, há necessidade de que haja esse sistema, mecanismo de controle automatizado, para que tenha um efetivo acesso com relação a uma questão vital que nós estamos tratando aqui da arrecadação, simplesmente disso. Controle interno, como eu falei para vocês. Ausência de procedimento de controles em áreas essenciais, visando o cumprimento dos objetivos do RPPS, como investimentos, avaliação atuarial, arrecadação e compensação previdenciária. São pontos cruciais para a sustentabilidade do sistema. Se você não tiver, né, um controle dos investimentos, uma avaliação atuarial que reflita a real situação mesmo projetada do patrimônio, né, se você não tem uma arrecadação com controle na origem das folhas de pagamento, se você realmente não tem o controle da chamada compensação previdenciária entre o regime próprio e o RGPS, ou entre os outros regimes próprios do outro Estado, você realmente pode comprometer seriamente a saúde financeira e atuarial do sistema. Certificado de regularidade previdenciária, que eu falei para vocês há pouco. O que é? É um instrumento de fiscalização e acompanhamento emitido pelo Ministério da Previdência a cada 180 dias, que permite a verificação de cumprimento das exigências legais para funcionamento do RPPS, por meio de informações enviadas ao sistema CADPREV. Então, aqui, qual é o diagnóstico? Desde desde julho de 2014, o IPE está fora do alcance do Ministério da Previdência, pois o CRP está sendo emitido por força de ação judicial, portanto, sem verificação dos eventuais inconformidades existentes. Então, é aquela história que eu digo para vocês. A gente sempre diz assim, olha, quem não deve, não teme. Ora, se desde 2014 o IPE está com o CRP emitido dessa forma, aí a gente pode concluir, aí tem. Olha, embora não sejam muito visíveis, que realmente a gente manteve o padrão das letras, mas está dando para ver ali que se trata do atual CRP, emitido por força judicial, que é válido por 6 meses. Ele realmente, não sei se dá para ver ali, ele é válido até setembro de 2023. E quando chegar a setembro de 2023, provavelmente vai ser novamente renovado e assim a banda vai continuar tocando, né, infelizmente. Avaliação atuarial. Tem o normativo, tal, o que é? Instrumento para verificar se em cada balanço do RPPS o plano de custeio é suficiente para o cumprimento do equilíbrio financeiro e atuarial exigido pelo artigo 40. O resultado do cálculo é fortemente influenciado pelas hipóteses financeiras, taxa atuarial de juros e crescimento real das remunerações dos segurados, que são determinadas pela administração do RPPS. Então, veja que aqui nós temos 3 aspectos da hipótese que são importantes. A taxa de juros, a taxa atuarial de juros, o crescimento real nas remunerações havidas, né, nas contribuições da arrecadação dos segurados, e são determinados pela administração do RPPS em conjunto com o atuário. Então, o papel do atuário realmente é fundamental nesse processo, o posicionamento que ele vai emitir, o parecer dele. Qual é o diagnóstico normalmente corriqueiro das nossas auditorias? Utilização contumaz de percentuais que favorecem o resultado positivo do cálculo, sem a apresentação de embasamentos técnicos, conforme exigido no parágrafo 3º do artigo 2º da IN-TCE, número 04/2018. Então, normalmente,
a apresentação dos cálculos, elas não têm, são de forma recorrente, utilizando resultados que favorecem o resultado positivo. Então, por isso que, esse próprio lado 5 bilhões, a gente dá uma interrogação se realmente existem esses 5 bilhões. Né? Porque quando o nosso auditor, que faz a auditoria contábil do órgão, ele não encontra, vamos supor, respaldo para que realmente, para esse saldo apontado pelo atuário. Né? Então, é importante, e agora, recentemente, a gente teve uma proposta para que nós tivéssemos uma formação de auditores, né? No tribunal, para que no corpo técnico do nosso tribunal a gente tenha um atuário, porque aí sim a gente vai ter conhecimento, porque é uma matéria muito específica. Exige, inclusive, uma formação específica, tem formação de atuário. Agora, recentemente, o colega até foi pré-selecionado para participar, para fazer um curso de atuário na Universidade de Pernambuco. Né? São 3 anos. Né? Então, é importante, é fundamental se investir nessa área. Bom, aqui nós temos pontos cruciais para o RPPS. Né? O nível da despesa com pessoal, ativos e inativos, em relação às demais despesas do governo. Então, esses níveis, eles só aumentam. Né? Com o tempo vai passando e nós temos aqui uma situação relativamente ainda favorável. Por quê? Porque nosso sistema é muito jovem. Né? Nosso RPPS tem muito poucos anos. Mas a maioria dos RPPS para o Brasil afora, eles são deficitários. Né? Por quê? Porque eles são mais antigos, então você tem realmente mais servidores sendo beneficiados do que contribuindo. Então, aqui nós temos o contrário, nós temos mais ativos e menos ativos, então, ou seja, menos beneficiários do que servidores que estão contribuindo. Então, o sistema ainda é superavitário, mas até quando? Essa é a questão. O equilíbrio financeiro e atuarial impacta diretamente as finanças públicas e a vida dos servidores e ex-servidores. Por isso que eu digo e reputo sempre que é importante a gente estar sempre atento para que a gente possa controlar essa questão. Os principais desafios para o RPPS: governança e gestão. Muitos RPPS enfrentam o desafio de governança e gestão, incluindo a falta de transparência, ineficiência administrativa e falha de gestão de investimento. Então, é essencial fortalecer a governança, promover boas práticas de gestão e investimento, além de garantir a capacitação adequada dos gestores. Esse é um ponto que eu considero crucial, fundamental, né? Porque hoje, se você não tiver governança, uma governança adequada, e uma boa gestão, você começa pela vida da gente. Se você realmente não souber gerenciar a sua vida, ela vira um caos. Né? O pessoal às vezes acha que a empresa tal foi à falência e tal. Mas as pessoas também vão à falência. Não é só a empresa que vai à falência. Então, significa o quê? Se você faz uma má gestão da sua vida, você pode ir sim à falência. Né? Então, quando se está tratando de um patrimônio de bilhões, realmente do interesse de milhares de servidores, mais ainda que é necessário fortalecer a governança, o mecanismo de controle e melhorar a capacitação da gestão para que você possa otimizar o resultado. Você possa investir nos investimentos certos, tomar decisões certas, né? Com segurança, sem comprometer realmente a questão da taxa de retorno. Previdência complementar. A implementação e fortalecimento de previdência complementar nos RPPS são fundamentais para a diversificação das fontes de financiamento e reduzir a pressão sobre o regime básico. A adesão e a conscientização sobre os benefícios de previdência complementar ainda estão baixas muito no RPPS. É necessário incentivar e facilitar a participação dos servidores nesses planos. Então, a gente observa o seguinte, que em muitos estados e muitos municípios, o sistema de previdência complementar ainda não foi implementado. Né? E parece-me que existem algumas questões, até mesmo a falta de interesse, né,
dos gestores públicos em implementar esse regime. E, com isso, quem fica prejudicado são os servidores, principalmente aqueles que vão ter que realmente cair no regime geral, no teto do INSS. Né? Então, daí, mais uma vez, é importante se pensar em outras estratégias de renda para que, quando o sistema previdenciário complementar vier, você já não está, não vai começar do zero, né, para poder complementar a sua aposentadoria pública, não. Gestão de investimentos. Os RPPS têm a oportunidade de buscar estratégias de investimento mais eficientes e diversificadas para obter melhor retorno e garantir a sustentabilidade do fundo previdenciário. Inclui a busca por ativos de longo prazo, como infraestrutura e investimentos sustentáveis. Hoje é cada vez mais comum a gente perceber os RPPS investindo em imóveis, investindo em outras coisas, ou seja, procurando estratégias de investimento mais seguras, de longo prazo, diversificando, né, porque é o seguinte, é como a gente falou para vocês, assim como é importante no nível individual, a gente pensar e agir buscando múltiplas fontes de renda visando a aposentadoria, o RPPS, ele é importante que ele saia daquela caixinha e realmente busque alternativas que garantam ali a rentabilidade, segurança, tá certo? Para que ele possa preservar e realmente poder otimizar aquele patamar, aquele volume de recursos de que ele gerencia, que são nossos, são dos servidores. Então, é importante que ele tenha realmente, por isso que é importante a gestão e a capacitação, a governança, para que ele possa realmente aplicar adequadamente e ter uma boa, excelente política de investimento. As parcerias público-privadas. Esse é um instituto, hoje, que muitos se debatem com relação às vantagens, e elas são várias, né? É um sistema em que, normalmente, os governos utilizam. Hoje, a gente sabe que a capacidade de investimento dos entes públicos elas são cada vez mais reduzidas. Então, esse instrumento ele veio para se somar, porque se fazem determinadas concessões para a iniciativa privada através das chamadas parcerias público-privadas, né? Então, é um instrumento que também pode e deve ser utilizado pelo regime próprio, né? Para parceria com o setor, investimento em projetos de infraestrutura ou outros empreendimentos. Podem proporcionar retorno atrativo e contribuir para o desenvolvimento econômico local. Principais oportunidades, no terceiro, a educação financeira. Essa é uma questão também interessante. Oferecer programa de educação financeira para os servidores públicos pode ajudar a aumentar a conscientização sobre a importância da previdência complementar e incentivar a adesão de planos de previdência oferecidos pelo RPPS. Hoje é uma tendência, inclusive uma preocupação que o Ministério da Previdência tem em relação a essa questão de educação financeira, educação previdenciária, ou seja, existem ações no âmbito do Ministério, chamado progestão. Então, tem uma série de estratégias, uma série de ações que são os RPPS vão aderir, eles participam por adesão, né? O IPE aqui aderiu a esse progestão. Então, tem uma gama de ações de educação financeira, educação previdenciária, que são ações importantes no sentido do aprimoramento do sistema de previdência. Governança e transparência. É necessário fortalecer a governança do RPPS com a adoção de boas práticas de gestão, maior transparência e prestação de contas. Pode aumentar a confiança dos servidores públicos do sistema previdenciário e atrair mais participantes. Inovação tecnológica, a adoção de soluções tecnológicas avançadas, como sistemas integrados de gestão previdenciárias e plataformas online, pode otimizar os processos administrativos e melhorar a eficiência operacional dos RPPS. E aqui cai naquilo que a gente já falou ainda há pouco, é buscar outras fontes de renda, de receita, além das contribuições de servidores. Porque muitos RPPS, a gente observa, eles ficam muito ali pisando, né, somente limitados às contribuições dos servidores, do ente público,
né, e não buscam novas parcerias estratégicas para fortalecer os RPPS. Aqui uma citação de Rui Barbosa. Ele diz aqui que o tribunal deve ser o farol das administrações públicas, iluminando o caminho da legalidade, da economia e da eficiência, né? Então, para quem não sabe, Rui Barbosa, ele foi assim, o fundador do Tribunal de Contas da União, que teve aí a figura de Cezedeiro Corrêa, que foi o executor, né? Então, para a gente, ele é um baluarte, né, na parte do surgimento, né, dos tribunais de contas, né? E aí eu gostaria de dar uma pincelada, antes de concluir, sobre as principais situações que a gente vivencia e que motivam a rejeição, a negativa dos atos de pessoal. Então, assim, nós temos várias situações. Colocamos a situação da GID, né, que aí, hoje, conversando com o nosso glorioso Lobato, que é o diretor de Previdência do IPE, ele nos deu uma boa notícia de que houve uma decisão da direção do IPE de determinar que todos aqueles professores que tenham carga horária de 25 horas, eles passem a ser cobrado deles a GID, né? Porque havia uma controvérsia se era preciso o professor aderir, se aderiu, se tem o termo de adesão, se não tem. Então, assim, tinha aqueles professores que já tinham 25 horas antes da lei, e o tribunal vinha batendo muito forte nessa questão. E agora chegou a um ponto de inflexão, né, que a gente passou a abrir representação, buscando responsabilizar, inclusive os ex-gestores do IPE, pela não cobrança, porque a gente entende que esse procedimento estava realmente sendo lesivo ao patrimônio de todos nós, né? E ferindo o princípio constitucional, que é o chamado princípio contributivo, tá? A partir de, todo mundo sabe agora que, a partir de 98, o regime de previdência pública se tornou contributivo. Ora, se você paga um benefício, como estava acontecendo, para os servidores, e você não cobra a devida a contrapartida previdenciária, você realmente está incorrendo uma falta grave, está realmente lesando o patrimônio. Então, vamos aguardar como vai ser feito. Ele nos falou que houve essa determinação da presidência do IPE e que vai ser feito de forma individualizada. Vai ser aberto um processo para cada servidor que esteja na situação. O fato é que realmente, seguindo a nossa batalha, né, e os pareceres do IPE têm sido nessa linha, então esse realmente não vai ser mais, quero crer, motivo, né, de eventual negativa de registro, ou principalmente de retardamento, né, porque nós não temos, basicamente, evitado negar. Ora, se realmente o servidor ele tem toda a sua situação legal, tá? Olha, ele fez o requisito, ou seja, o que a gente... isso aí seria uma pendência, porque, na verdade, às vezes o ato está legal. Ele comprovou, se é um professor, ele comprovou o tempo de magistério, tá, e tem o tempo de contribuição, ingresso de serviço público, está tudo ok, né? No entanto, há uma pendência com relação à GID. E aí, muitos nossos conselheiros dizem, olha, não, o processo não vai para apreciação com essa pendência. Então, retorne-se à instrução. Então, retornava, e aí a gente ficava naquela, vai, volta, né? E agora, se Deus quiser, realmente vamos ter essa questão resolvida, que é uma questão que nos afligia, porque a gente não quer sugerir a negativa de registro. Outra questão que ainda permanece muito é a questão da lotação dos servidores, da comprovação da lotação dos servidores. A Nilza aqui, ela sabe, vem acompanhando a gente permanentemente com essa questão, a dificuldade que existe, principalmente dos professores em relação ao período de 95 a 2000, 2001, em que não se encontra o registro, né, da lotação, memorandos, portarias, comprovações, né? Porque o que acontece? A gente
vinha adotando a sistemática de considerar que todas as declarações emitidas, certões, eram presumidas, presumidamente eram verdadeiras, né, eram reais. Então, a partir do momento em que a gente detectou algumas situações que não havia essa comprovação, aí a gente passou a exigir, ser mais exigente com relação a essa comprovação, né? Então, é um dos problemas que a gente tem e a gente ainda não vislumbra como a gente pode solucionar. E a gente busca dar oportunidade à gestão, à CED, para se manifestar. A gente dá 15 dias, pede prazo, a gente dá mais 30 dias, ou seja, no mínimo nós estamos dando 45 dias. E aí acaba sendo mais, por quê? Porque entre um prazo e outro, quando a gente vai emitir o segundo, um ofício de requisição, reiterando, já se passaram mais de 15 dias, às vezes 20 dias, então 60, às vezes tem casos de 100 dias, e aí realmente o órgão, se ele não respondeu, o que vai acontecer? Aí sim, aí a gente vai dizer, olha, nós não temos como ficar esperando a vida toda. Então a gente vai dizer, olha, o processo vai seguir sua instrução, vai seguir seu curso, com eventual prejuízo para o servidor, a servidora, e o senhor gestor se tornou passível de sofrer a sanção por parte do tribunal, porque não evidenciou, não respondeu, né, e a gente dá muitas oportunidades, né, nesse sentido, né. Uma outra questão assim, bastante frequente com relação às questões, por exemplo, nós temos situações de laudos médicos, né? E às vezes o pessoal diz assim, mas você não tem competência, o médico, a junta médica é soberana e tal para emitir o laudo médico, como você, normalmente é a situação de pensões, né? De aposentadoria por invalidez, né? Que agora a norma 103 é por incapacidade, né? Mas nós não aderimos ainda à reforma. A nossa legislação ainda fala ainda em aposentadoria por invalidez, né? Então, aí vem lá um laudo médico, e aí, quais são as situações que a gente tem se pronunciado, dizer, olha, esse laudo aqui não pode ser, e avante, não pode embasar essa aposentadoria, por quê? Porque quando é aquele laudo médico com erro grosseiro, e pior que existe. A gente tem um caso lá, tem um caso que é muito emblemático, de uma servidora que o laudo, ela foi aposentadoria por invalidez, e a gente, a aposentadoria, doença especificada em lei? Não. É passível de readaptação? Sim. E, no entanto, a aposentadoria dela veio como se fosse uma aposentadoria integral, integralidade e paridade. E aí a gente viu, olha, esse laudo aqui ele não se sustenta. A gente foi ver a situação da servidora, ela tinha um acidente e amputou a perna. Amputou a perna. Aí ela estava doença especificada em lei, o que não é real, e aí outra coisa, se é especificado em lei, então, e não há possibilidade de readaptação, mas no caso havia. Aí o que é que aconteceu? A servidora estava lá, não sei, no sul do país, e aí nós tivemos que abrir um processo. Aí, resultado, essa servidora hoje está aqui, foi readaptada, certo? Então, veja, são situações em que a pessoa tem que também estar consciente, porque se você tenta levar vantagem, uma vantagem devida, aquele negócio, se você faz uma coisa errada, mais cedo ou mais tarde, a consequência vai vir, certo? Você vai ser cobrado de alguma maneira, então, não tem jeito. Então, essa é uma outra situação que realmente nós temos detectado. E muitas vezes a situação de admissão também, o servidor não prova a admissão, como é que ele entrou no serviço público. Então, sim, a gente vai ter que sugerir a negativa de registro, e aí, nesses casos, o que vai acontecer? Às vezes o servidor, se ele se mostra resignado, ele vai entrar na justiça, né? Se ele tiver fundamento suficiente, a justiça vai dar ganho de causa a ele, mas se não, ele realmente, o que vai acontecer? Ele poderá, como diz a norma aqui, às vezes a pessoa pleiteia uma aposentadoria especial e ela não comprova que tem direito à aposentadoria especial, mas ela pode realmente ter um outro tipo de aposentadoria, mas o que a pessoa quer, às vezes, é com maior benefício, com integralidade, com paridade, né?
E muitas vezes, se ela não comprovar, ela vai ter que o ato rever, né? O IPE vai rever o ato, e ele pode realmente conceder uma outra aposentadoria de forma menos vantajosa, e o ato vai voltar de novo para que a gente possa analisar, né? E é importante realmente a questão da contribuição, volto a dizer, por quê? Porque agora a emenda 103 prevê expressamente que a aposentadoria, se no caso da GID, esses servidores, se eles realmente não comprovarem, a aposentadoria pode ser anulada de ofício. Nem precisa realmente o tribunal que agir. O próprio IPE, de ofício, pode anular a aposentadoria por falta de contribuição. Então, já é uma determinação constitucional. Tá certo? Então, pessoal, o que eu queria dizer para vocês é isso. Tem alguma pergunta? Uhum. Isso. Porque é o seguinte, com relação a essa questão, a gente evoluiu lá, a nossa auditoria tinha um entendimento que havia a exigência de cobrança da GID desde 2004. E aí, realmente, eu disse, olha, eu já vejo diferente, porque não havia essa obrigatoriedade desde 2004. Né? Por mais que, em alguns casos, por incrível que pareça, nós detectamos que havia servidores recebendo a GID em 2004. Todavia, o período em que a legislação diz que ela incorpora e, portanto, é passível de cobrança da contribuição previdenciária, foi de 2007 a 2013. E depois, a partir de 2016, janeiro de 2016, com a Lei 1036 que você falou. Todavia, há que se observar a questão da prescrição. Tá? Aquelas contribuições previdenciárias de 2007, 2013, até mesmo a de 2016, estão prescritas, porque existe, incidia do caso, a prescrição quinquenal, né? Então, no caso, do ponto de vista desses servidores, realmente está perdido. Aí, no caso, o que é que o tribunal está fazendo? O tribunal abriu representação e vai apurar a responsabilidade dos gestores do IPE que tiveram à frente, né? E que realmente, no período respectivo, não cobraram. Tá? Isso realmente está sendo feito, tá certo? Porque hoje a gente ficou sabendo que não vai ser mais necessário, olha, não vão vincular mais a questão de adesão, de termo de adesão ou não. O servidor tem 25 horas, a lei diz realmente que realmente faz jus, a lei de 2016 diz que faz jus à GID quem tiver 25 horas. Então, quem tiver 25 horas vai ter a GID e vai pagar a contribuição. Quem não pagou, vai ser aberto um processo individual de cobrança para cada um deles. Não importa. E para a gente, o que importa é o seguinte, o órgão previdenciário demonstrou que está sendo pago ao servidor uma GID de R$ 834. Onde está a devida cobrança relativa àquela... Não está. Então, para a gente, esse é que é o ponto-chave. Não tem contribuição, então a gente vai em cima, certo? Então, normalmente, não tem escusas. E agora o cerco se fechou, certo? É tanto que hoje o Lobato disse, olha, fique tranquilo que a partir de agora houve a determinação da presidência e aí, ao contrário da presidência anterior, que dizia, eu não vou cobrar porque o parecer e tal diz para não cobrar. Era o contrário. Todos os pareceres que a gente tem acesso, e estão nos autos, de vários processos, diziam, deve cobrar sim. Não de 2004, como às vezes chegou a sugerir lá atrás o nosso colega, mas, a partir de 2016, observando a prescrição, é para cobrar. Foi 25 horas, é para cobrar, porque é o que diz a lei. Porque, às vezes, o pessoal confundiu as bolas. Não é que é opção pela GID, não. Ele é opção pela carga horária. Só que é uma coisa automática. Ora, se a lei diz que quem tem 25 horas tem a GID, e a GID incorpora,
É lógico, se tem 25 horas, ele vai ter a GID incorporada. Não tem que fazer. Oi? Pois é, mas acontece o seguinte, o entendimento do IPE é o seguinte, tem 25 horas, você não pode realmente tratar desigualmente os iguais. Então, qual é a justificativa? Se o sujeito tem 25 horas, ele realmente faz jus à GID, à incorporação. Que tenha havido uma adesão expressa ou não. Sim. Pois é, tudo bem, ok. Mas para a gente é o seguinte, quando vem o processo, ele já não está mais no exercício da docência. Ele já se aposentou, certo? Ele já se aposentou. Então, aí o que a gente verifica? Ele tem 25 horas, ele tem a GID, foi feita a cobrança previdenciária? Não foi. Então, nós não podemos sugerir o registro dele. Então, vamos resolver essa pendência. E aí, graças a Deus, a gente está muito próximo de resolver agora com essa situação, essa determinação do IPE. Perfeito. Pessoal, é o seguinte, se alguém tem mais alguma questão, alguma pergunta, está tudo esclarecido. Eu gostaria aqui de agradecer imensamente a atenção de vocês. Eu sei que realmente esse horário realmente é um horário difícil, né, já está passando das 6, mas assim, eu vou para casa hoje um pouco cansado, mas muito feliz porque a gente conseguiu passar alguma coisa de bom para vocês, creio eu. Creio que realmente, espero que tenha sido bastante produtivo para vocês e que os conhecimentos que nós passamos, as informações que nós passamos para vocês, venham ser úteis para o trabalho de vocês, para a vida de vocês, e amanhã nós temos mais. Muito obrigado pela atenção e desculpe qualquer coisa.